Bom dia, com muita alegria. Estamos hoje reunidos para mais um dia de tratamento. Sejam todos bem-vindos. Bom dia mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Eu não gosto de irritar ninguém para mais um dia de tratamento. Bom dia para todos, uma ótima manhã para todos nós. Bom dia, turminha! Bom dia, gente. Como sempre, sejam bem-vindos. Nós temos alguns exemplares na secretaria, mas na internet os livros de Chico são gratuitos. Então, quem tem facilidade de ler digitalmente, né, tem gratuito, viu? Então, fiquem à vontade para seguir. Bom dia para quem eu não vi ainda. A gente já começa com emoção, né? Aldinha trazendo a música que nos emociona, essas meninas lindas. Aldinha trazendo o que acontece aqui, enquanto nós aqui estamos. Seu Fausto com a prece que nos eleva, né? É maravilhoso a gente acompanhar as preces, seu Fausto. E a emoção, né? Que o seu Fausto já falou aqui, da gente terminar o estudo de um livro que, com certeza, como ele falou, altera cada um de nós, nas nossas atitudes, na nossa percepção da vida, e o título realmente mexe com a gente, né? Depois de 179 lições, na lição 180, Emmanuel não termina com fim, com acabou, com glória, ele termina com a palavra depois, né? O que é fantástico, porque o depois ele tem várias interpretações. Uma das grandes interpretações que enche meu coração assim, de alegria é que mostra que tem continuidade, né? A gente escutou aí as informações de Maria para Chico falando que tudo passa. E a gente escuta aqui Emmanuel falando depois. Tem um depois. Nada acaba, tem um depois. A questão é como nós nos colocamos para o depois. Mas depois. Então, quando as coisas estiverem difíceis, a gente parar e pensar depois. Quando estiver bem, alegre, feliz, nós pararmos e pensarmos depois, né? Como eu estarei no depois? Como eu quero estar no depois? O que eu vou fazer no depois? Né? O que eu vou oferecer no depois? Então, vamos analisar, porque Emmanuel traz de uma forma, nós vamos sempre analisar, porque as interpretações, elas são livres, né? Esses espíritos de luz, eles nos trazem informação para que nós possamos sempre expandir de uma forma bonita, crescente, né? Que nos eleva, expandir a informação que eles nos traz, sempre trazendo força, coragem, confiança e responsabilidade. Nós precisamos sempre lembrar que nós não estamos aqui para receber milagres, ainda que os milagres aconteçam. No Espiritismo, eu olhei para o seu Fausto pedir desculpa, porque eu falar em milagre, o Espiritismo fala que não existe milagres. Não existe milagre a partir do momento que tudo o que acontece, um dia, nós teremos explicação. Se já não existe explicação hoje, porque nem tudo nós vamos buscar na ciência. E quando buscamos, nós percebemos, olha, isso tem uma explicação. Mas a partir do momento em que aquilo me deslumbra, é um milagre. Mas nós temos o hábito de trazer milagre como mágica. E, na verdade, Deus quis, Deus quer que nós aprendamos, né? Que nós façamos, que nós construamos. Então, os milagres vão acontecer a partir das nossas ações, a partir do que nós nos responsabilizamos, né? Então, os milagres existem, sim. O milagre da vida, o milagre de mais um dia. Pois não, Vinícius? É consequência, né? Mas dependendo de como a gente vê, é um milagre. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição. Como que eu vou analisar as questões depois que as coisas saíram da questão do milagre? Né? O que aconteceu? O que está acontecendo na minha vida? Como que eu posso pensar nesse depois?
como eu estou no depois, como eu me estruturo no depois. Essa passagem ela está inserida no contexto da parábola do semeador. E é linda essa parábola porque ela vem contando um semeador que saiu a semear. E aí ali eu coloquei bem clarinho umas estrelas, porque o semeador sempre vai semear com esperança. E se o semeador, se nós interpretarmos a parábola como o semeador sendo Deus, sendo o Pai, então só estrela, só coisa boa. Ele sabe que as sementes podem dar frutos, né? Mas quando nós pensamos que nós também semeamos por nossas vezes, porque somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, e muitas vezes somos o semeador descuidado, desatento. E quando o semeador ele joga a semente, ele está esperando, porque ele já preparou o terreno. Então, Deus tem o nosso terreno preparado, mas nós, como terreno, às vezes somos descuidados. Como está a semente caindo em mim? Ou como eu estou permitindo que a semente caia, né? Onde eu semei. Nós vamos estar sempre interpretando das duas formas. Você vai passar até ou eu? Ah, achei. Obrigada, Théo. Emmanuel começa falando que toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Nós nos entusiasmamos, nós nos dispomos. Se nós não estamos bem, nós vamos procurar a cura, a saúde, a proteção, o amparo, a resolução das nossas questões, sejam elas físicas, sejam elas familiares, sejam elas profissionais, quais forem. Então, nós temos aquela garra, ou uma garrinha, para ir atrás, né? Nós sabemos como começar. Sempre haverá alguém, alguma situação que vai nos informar o que fazer. E se nós nos aquietarmos, Deus vai falar conosco por onde ir. Aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo. A gente vai atrás de alguém. Nossa, só tenho certeza que fulano vai me ajudar. Tem certeza que vou conseguir aquele emprego? Tem certeza que o médico vai acertar? Todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida no rumo da ingratidão declarada, afirmando: ele não é tão bom quanto parece. E me lembra muito emprego. Estou desempregada, preciso pagar minhas contas, quero qualquer coisa eu preciso ter um emprego. Você consegue para mim? E às vezes não é aquilo que eu estou capacitada, é bem menos, mas eu estou desesperada. Eu aceito. E a pessoa com boa vontade me coloca. Assim que eu assino a carteira, não é bem o que parece. Quando a gente trabalha a questão do depois, que a gente vai estar toda hora voltando ao título, porque o próprio Emmanuel nos traz o título o tempo todo. Nós vamos lembrar também, não só da semeadura, não só da parábola do semeador. Nós vamos lembrar também da gratidão, o tempo todo, porque vai estar o tempo todo relacionando com a gratidão. Nós precisamos aprender a ser gratos, ainda não sabemos o que é gratidão. Essas pétalas de rosas que estão descendo sobre nós, que estão atuando em nós, nós não fazemos ideia do que é isso. E daqui a pouco nós vamos esquecer, não das pétalas, mas da bênção de Jesus, de Deus, que é distribuída a nós a todo instante. Nos momentos mais dificultosos, mais desesperadores, só Deus, só Jesus, só os grandes espíritos podem estar do nosso lado. E nós achamos que eles estão longe demais para se ocupar conosco, né? Aí a gente começa a entender onde está a nossa gratidão. Ele não é tão bom quanto parece. O emprego não é lá essas coisas. Também não preciso me dedicar. Nós estamos falando de emprego. Aqui dentro. Tchum, tchum, tchum. Estou tentando. Vai.
Não é tão bom quanto parece. É sim. É para nos chamar a atenção. Inicia-se a missão de caridade. Hoje eu vou praticar caridade, até que a gente possa entender que caridade é simplesmente exercício. Porque quando a caridade for natural, ela deixa de ser caridade. Né? E é onde São Paulo, Paulo de Tarso, traz para nós que caridade é amor. Inicia-se a missão de caridade com entusiasmo santo, contudo, depois, ao surgir os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força. Não vale a pena. Esse aqui dá pano para manga. Vou contar um caso que foi comigo, que a pessoa veio conversar comigo há muitos anos, lá em São Paulo. Eu estava deixando meus filhos na evangelização infantil, no centro que eu frequentava, e fiquei conversando com um avô que estava esperando o neto. E ele contando. Perguntou se eu frequentava o centro onde as crianças faziam evangelização. Eu falei que não, que eu frequentava um outro durante a semana e tinha algumas pessoas de lá que também frequentavam e que as crianças frequentavam ali. E falei onde eu frequentava. Ele falou assim: você acredita, minha filha? Ele se considerava muito mais velho que eu, apesar de não ser. Ele falou: você acredita, minha filha, que aquela pessoa que fundou esse centro era um companheiro meu? Nós estávamos juntos e eu falei com ele: ao invés de te ajudar nesse centro, eu vou fundar um outro no outro lugar, porque precisa-se de mais centros espíritas por aí. E, com pouco tempo, eu vi que o trabalho era muito. Só eu para fazer tudo. Além de estar como presidente da casa, eu tinha que lavar, limpar banheiro, fazer palestra, reunião, era tudo. Ninguém queria trabalhar. Eu não conseguia ninguém para trabalhar. No entanto, fulano de tal, também com as mesmas dificuldades, conseguiu. O centro dele está aberto e grande até hoje. O meu fechou as portas. O problema foi eu. O problema não foram as pessoas que não me ajudaram. Fui eu que desisti. Ele teve essa consciência, que bacana, né? Na época eu não sabia muito o que dizer, falei: o senhor fez o que pôde, né? Mas ele sabia que não fez o que pôde. Porque a gente cansa, só eu em casa, só eu, né, amor, para arrumar a casa? Não, marido também. Só eu para fazer isso? Só eu para fazer aquilo outro? Será que só eu? Mas aí Emmanuel traz para nós uma questão muito mais intensa. Porque olha o que nós falamos, para justificar a nossa desistência. Não vale a pena. Quando a gente fala que não vale a pena, nós estamos colocando aí uma questão de sofrimento e de troca. O que eu vou ganhar com isso para que eu me dedique a isso? O que eu vou ganhar com o meu emprego para que eu trabalhe o que eles estão querendo? Apesar de que quando eu comecei eu sabia que era assim. O que eu vou fazer numa casa espírita, num templo religioso? O que eu vou fazer na minha casa? O que eu vou ganhar com isso para que valha a pena? Valer a pena no sentido de qual que vai ser o meu ganho para que o meu sacrifício, não sacro ofício, o meu sacrifício tenha retorno. É barganha. Eu estou barganhando com quem? Quando eu estou no aprendizado da vida. A minha dor, a minha experiência, as minhas dificuldades são aprendizado para que eu me torne uma pessoa melhor, que eu me torne um espírito melhor, que eu me torne um trabalhador melhor. Porque quando o trabalhador está pronto, nós sabemos que a tarefa aparece. E quando eu consigo exercitar a minha tarefa, seja ela onde e qual for, da melhor forma possível, quando eu não preciso mais daquela experiência, outra aparece. Outra mais adequada, porque eu já adquiri experiência, e o adequada pode ser que exija mais de mim, porque eu também já tenho experiência e já sei que posso contar comigo e com a equipe espiritual, porque nós nunca estaremos sozinhos. Não vamos pensar em erro, porque quando a gente pensa em erro da forma positiva, porque erro só pode ser positivo,
porque senão Deus não nos permitiria errar, né? Quando eu penso em erro no sentido de autopunição, eu errei ou fulano errou, ou uma punição externa, eu só justifico uma atitude, minha ou do outro. Mas quando eu penso que eu errei, significa que eu tenho uma outra oportunidade, porque temos para fazer, se não agora, depois, se não nesta vida, na outra, nós sempre teremos oportunidade de refazer o que foi errado, né? Agora, nós temos que lembrar que eu preciso sempre da consciência para a escolha, porque eu vou fazer escolhas. Se eu já errei uma vez, ou se alguém errou, eu já tenho condição de escolher melhor, para evitar o erro. Porque se eu errei realmente, é porque eu ainda não sei fazer, e está tudo bem. Não consegui ainda. Enquanto eu não sei que 2 mais 2 são 4, pode ser que eu não consiga saber que 4 mais 4 são 8, e está tudo bem. E eu vou fazer isso quantas vezes forem necessárias, para que eu aprenda. Nós temos vergonha de errar, e preferimos não fazer, ou criticar. E isso nós não temos vergonha, né? Quando, na verdade, nós precisamos aprender que pisei na bola, e daí posso começar de novo. Pode ser que sim, pode ser que não. Nem sempre nós apanhamos com os nossos erros, né? Se nós não deixarmos o orgulho falar mais alto em nós, pode ser que a gente nem apanhe tanto. Quantas vezes a gente cai e ri porque não doeu? Mas quantas vezes a gente cai e ri pela vergonha do outro ter visto a gente cair? Né? Às vezes a gente ri porque foi engraçado realmente, às vezes até machucou um pouquinho, mas a gente ri. Mas quando a gente ri pela vergonha, é porque nós não estamos centrados em nós mesmos, cuidando do meu corpo. Puxa, vou ter mais atenção para não escorregar aqui, o que eu fiz, não sei o quê. Só como análise, como aprendizado, para evitar novas quedas. Assim toda a situação, né? Inclusive a familiar. Temos que ter muito cuidado com as expressões que nós achamos muito naturais. Ah, não vale a pena não. Larga fulano. Vale a pena não. Ah, vale a pena não. Sai desse emprego. Ah, não vale a pena não. Procura outro, né? Outra religião, outra situação. Nós temos a oportunidade e muitas vezes nós temos a possibilidade de procurar qualquer outra coisa, outra pessoa que caminhe conosco. Mas o que nós não deveríamos fazer é fazer essas coisas sem autorreflexão, sem colocar no outro a responsabilidade pela minha desistência. Eu estou desistindo e eu falo que o outro, ou o emprego, ou a situação, é que são responsáveis pela minha desistência. Emmanuel continuou falando que empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma, através de 1000 recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado. Assim também não. Ah, aí já está demais, né, Jesus? Ah, não, doutor Bittencourt. Eu achei que eu vim aqui procurar, vou ter que fazer cirurgia? Ah, não, doutor Bittencourt, tem que continuar doendo? Ah, não, assim também não. Né? Nós sempre colocando condições para a vida, para as nossas experiências, para o que a gente quer ou não fazer. Se nós aprendermos a viver no presente, nós vamos conseguir planejar o futuro. Nós temos o hábito, eu falo nós porque é nós o tempo todo, né, gente? Eu, sim. Nós temos o hábito de viver no passado e no futuro, tristes e ansiosos. Para que nós possamos entender o que Emmanuel traz com depois, eu tenho que estar no presente. Porque o passado não vai me trazer o futuro se eu não viver o presente. Então, é depois de agora, é depois de ontem. Depois de ontem é hoje, é agora. Então, depois só pode ser a partir de agora. Então, eu tenho que saber como eu estou agora, o que eu quero agora, o que está acontecendo agora, para que venha o depois. Eu preciso estar no presente, no meu presente, para saber o depois. E aí eu vou entender, assim também não. O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Foi até o finalzinho?
Eu realmente consegui interpretar de todas as formas, antes de falar assim também não? Porque se eu falar assim também não, eu estou me sentindo sobrecarregada, explorada, injustiçada. E eu não estou no meu agora. Ajuda-se um companheiro da estrada com extremado carinho. Irmão, pai, mãe, filho, chefe, adornando-se-lhe o coração de flores encomiásticas. Gente, esse encomiásticas é difícil, né? De louvor, ai, coisa maravilhosa. No entanto, depois, eu fiz tudo para ele, mas se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, eu fiz para você, você tem que fazer para mim. Abandonamos-lo aos azares da senda, asseverando com ênfase: não posso mais. Já fiz tudo. Nem meu filho tem 3 anos, não aguento mais esse menino. Já fiz tudo que eu podia. Tem 3 anos. Você fez tudo que você podia? A gente escuta isso. Né? Nossa Senhora, meu pai agora, ele não fez nada para mim no passado, agora eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Como que nós trabalhamos? É inquieto, né, esse assunto? Mexe com a gente, né? Porque vai tocar em qualquer pontinho nosso, gente. Não é um assunto agradável, Emmanuel não trouxe um final feliz. Ele será um final feliz se nós o construirmos, porque depois é construção. Vai tocar nasquelas partezinhas em que nós nos desculpamos, em que nós achamos que temos razão, que incomoda, sim. Não é um assunto que a gente sai, acabamos o livro, vamos começar o outro, porque é uma vinha de luz, e uma vinha é uma plantação trabalhada, e precisa, e ela só pode ter luz se ela tiver sido trabalhada, porque senão a vinha vai ser seca. E olha que a vinha seca, né? A vinha seca. Tem aquele campo lindo, florido. Aqui não dá para ver, né? Florido não, porque não, se não tiver em época da uva, tudo verdinho, tudo igualzinho. Tem vinhas baixinhas, vinhas altas, mas todas assim muito certinhas. Tem que ser tudo muito limpinho para quando der o fruto, ficar mais fácil de passar. Mas há um momento em que ela seca, em que acaba tudo, poda-se quase que totalmente, dependendo da videira, poda-se quase totalmente. Parece que não vai dar mais nada. Então, vai precisar de um esforço de novo até ela começar a ficar verde de novo e dar frutos novamente, e bons frutos. Isso, o viticultor vai trabalhar com confiança, mas ainda assim, vai depender de quê? Do tempo. Porque se vier geada, se vier sol escaldante, pode ser que perca o fruto do seu trabalho. E a vinha continua lá, precisando de ser cuidada. Por isso que o nome Vinha de Luz não poderia terminar com final feliz. Acabou, maravilha, hosana nas alturas, porque não terminou. Vai dar uva de novo, nós precisamos da uva, nós precisamos trabalhar a uva, se quiser o vinho, nós temos então que trabalhar a vinha, por isso que tem o depois. Colheu e acabou? E nunca mais eu vou ter uva? Depois. Começa-se tudo de novo. Então eu não posso falar que não posso mais, porque posso sim. Eu posso, porque Deus nos dá essa oportunidade, Ele está conosco. Quanto mais eu posso? Eu posso chegar e falar: Deus, está difícil, estou precisando de um pouco de ar. Como é que você faz? O que você vai me ajudar? E aí eu acalmo, eu rezo, eu imploro, põe o joelho no chão, o que for. Mas eu permito que Ele fale em mim e renove as minhas forças para que eu possa um pouco mais. As lições de Emmanuel, se a gente olhar na internet, nós vamos achar várias lições com vale a pena, o que mais vale, um pouco mais, nos dando força. Todos sabem principiar o ministério do bem, poucos prosseguem na lide salvadora. Foi o que a gente falou, a gente começa, né? Raríssimos terminam a tarefa edificante. Então, todos sabem como começar, ou pelo menos dar aquela mexida, poucos prosseguem na lide, desiste fácil. Olha aí a semente. Uns caem no pedregulho,
outros não tem muito espaço, cai no chão, quente. Raríssimos terminam a tarefa edificante. Foi escolha de Deus? Não, escolha nossa. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Porque é mais rápido e é mais fácil, e nós estamos mais habituados. Um companheiro começa a trair os seus compromissos divinos e efetua sem demora o que deseja. Se eu acho que se eu fizer dessa forma, e faço. Né? Nós começamos a trair os nossos compromissos. Outro enceta a plantação do desânimo. Gente, vou não. Aí o Theo, não, Lisa, Theo, não sei o quê. Daqui a pouco o Theo fala, tá bom, então hoje a gente não faz não. E aí daqui a pouco todo mundo parou. Outra enceta a plantação do desânimo e lesto, rapidamente, alcança os fins a que se propõe. É fácil, é mais fácil do que motivar. Outro ainda inicia discórdia e, sem detença, cria desarmonia geral. Faz não, Theo, mas você viu o que o fulano falou? Você viu o que o fulano fez? É mesmo? Não sabia, não. Aí já começa a incomodar. E vai. E rapidinho, nós alcançamos a desarmonia geral. E Emmanuel vai continuar falando. Realmente, é muito difícil perseverar no bem. É muito difícil, porque exige de nós. Exige confiança na vida, confiança em Deus, esforço, boa vontade, planejamento. A gente precisa de planejamentos constantes na vida, no dia a dia, para que nós possamos fazer. Quanto mais exige de nós e que nós sabemos que vai ser melhor para nós, mais esforço, mais empenho nós precisamos. Como é que é, Vinícius? Isso, precisamos de aprender a nos disciplinar. Né? E sempre fácil atingir o mal. Vai começar em nós mesmos e vai prejudicar primeiro a nós mesmos, mas vai prejudicar o outro, porque o que nós fazemos é uma sementeira também. Nós somos exemplo para o outro o tempo todo, porque nós estamos juntos para que um possa auxiliar o outro, e eu posso auxiliar para o bem ou para o mal. Às vezes não com intenção. Então, o que está faltando em mim? Atenção. Atenção nos meus propósitos. O que eu espero da vida, para que eu possa entender o que Deus espera de mim. Eu quero ir para um caminho, mas a vida, ou Deus está me levando para o outro, eu tenho que parar e pensar, peraí, Jesus, o que está errado aqui? Meu Deus, qual que é a situação? Eu quero caminhar por aqui, mas você quer me levar por ali? Então me dá força, coragem, me ajude a ir para lá. E nós vamos ter essa força, essa coragem, porque não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, mas a escolha vai ser sempre nós. Todavia, depois, a escolha vai ser sempre nossa.